Nós vamos, então, respirando bem profundamente, mentalizando os guardiões, com muitas tochas no nosso lar a nos envolver, fazendo toda essa proteção. Nós vamos, assim, mentalizando essa energia de luz, de paz, de serenidade, e vamos buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia. E nós somos levados ao Hospital Santa Cruz, onde vamos nos sintonizando com todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Muita paz, muita serenidade, muito fortalecimento. E nesse instante, nós vamos nos fortalecendo de luz, de fé, de esperança. E que possamos ter uma tarde de muito aprendizado. Expandindo os nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência. Para que assim possamos compreendermos a nossa evolução. Que seja uma tarde de paz, equilíbrio e muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Doutora, sim, estou apavorada com essa descoberta. Meia hora atrás jamais me admitiria egoísta. Bem-vinda ao mundo. Para você ver com mais clareza o assunto, gostaria de apresentar uma abordagem espírita. E se me permitir. Em um livro dos Espíritos, na questão de número 913, o egoísmo é apresentado como sendo a origem de todo o mal. Se estudarmos nossas doenças, veremos que ele está por trás de todas elas. Por ser o egoísmo a nossa maior chaga, só vamos extingui-la se atacarmos diretamente. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, pois neutraliza todas as outras qualidades. Quando focamos a vida em nós, colocamos tudo centrado no ego. Assim, pensamos a vida. Não sentimos. Não sentimos. Nós pensamos. É isso aí. A vida passa pela razão e não pelo sentimento. Não pelo sentimento. E aí onde vem Bezerra de Menezes fala, não adianta a gente só pensar. Não adianta só as lições. A gente tem que sentir. O amor é o antídoto da carência afetiva, mas não o amor que transfere responsabilidades afetivas a alguém, e sim o movimento de amar a si e ao outro, sentindo que o amor que se dispensa pulsa também na sua direção como um efeito natural do ato de dar sem esperar nada em troca, de realizar sem a necessidade de retorno. A vida é abundante e nosso coração transborda, não só quando recebemos, mas principalmente quando damos afeto. É uma via de duas mãos, né? Não é só receber, e sim dar. É uma troca. A senhora é espírita? Sou sim. E se não for desconfortável para você, gostaria de saber se aceitaria uma ajuda espiritual. Que ajuda seria essa? Um tratamento espiritual? Espiritual? Sim. Aqui dentro do consultório? Não, Irene. Não misturo minha profissão com práticas religiosas. É apenas uma indicação que gostaria de lhe fazer fora daqui. Um complemento que acredito ser muito oportuno. A senhora acha que tem algum problema espiritual? Não seria bem um problema, mas minha intuição pede para lhe indicar algo. Nem preciso mencionar que a sugestão foi uma influência de Dr. Inácio. Sim, eu aceito toda ajuda, doutor.
sem nenhum preconceito. Essa sua intuição lhe diz algo ruim? Ao contrário, sinto que algo muito bom está para acontecer. Mas, como não quero trazer esse assunto para a nossa consulta, por favor, não me pergunte o que é, mesmo porque eu não saberia responder. E que lugar a senhora me recomenda buscar? Existe uma instituição chamada Casa da Fraternidade, no bairro Floresta. Quando terminarmos aqui, vou pedir à minha secretária para lhe passar o endereço. Durante algumas semanas você vai passar pelo tratamento espiritual, e isso certamente vai contribuir muito com o trabalho terapêutico e de educação emocional que faremos aqui no consultório semanalmente. Irene mostrava-se com outro estado de espírito. Estava mais confiante, serena e bem mais aliviada. A sessão valeu por uma bênção na caminhada da nossa irmã. Terminada a consulta, a terapeuta acompanhou a paciente até a porta e solicitou à secretária: Inês, por favor, passe a Irene o telefone e endereço da Casa da Fraternidade. E por uma dessas supostas coincidências do destino, quem estava na sala de espera, quando a doutora mencionou a organização espírita? Hilda, acompanhada pela mãe. A doutora, ao vê-las, cumprimentou-as e disse que chamaria Hilda em alguns minutos. Irene assentou-se ao lado de Hilda para falar ao telefone, enquanto a secretária anotava o endereço. Assim que Irene terminou, Hilda não vacilou em perguntar: você vai visitar a Casa da Fraternidade? Sim, falou Irene, meio inibida. Vão na quarta-feira conhecer a atividade de tratamento espiritual recomendada pela doutora. Minha mãe e eu estamos frequentando esse centro. Mesmo? E como é lá? Perguntou com muita curiosidade. Eu morro de medo dessas coisas de espíritos. É um lugar maravilhoso. Eu me chamo Hilda. E, como é mesmo seu nome? Apresentou-se, estendendo a mão para Irene. Meu nome é Irene, muito prazer. Cumprimentaram-se gentilmente. Irene, o lugar é ótimo, um céu. Para quem passou por momentos difíceis como eu, é uma bênção. Vocês estarão lá na próxima quarta? Sim, estarei em tratamento lá por várias semanas. Será que eu poderia encontrar com vocês lá? Fica muito cheio? Fica bem cheio. Mas eu e minha mãe podemos esperar lá na porta. Você quer? Faria essa bondade? As duas ficaram amigas naquela hora. Em poucos minutos de prosa, brotou uma espontânea simpatia. Quando Irene iria fazer mais algumas perguntas, doutora Sandra chamou Hilda, interrompendo o diálogo. É aquela coisa, né? Não existe acaso. Um necessita do outro e aí é onde a gente vai fazendo esses encontros na espiritualidade. Vamos iniciar a urgência do auto-amor? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos, questão 886. E aí, o que temos na página 169? Nada? Eu não li, não sei se eu... E na página 170? Ah, 170. Eu só marquei assim porque o andamento da, tá bem melhor, doutora Sandra, aqui, né? Ainda tenho muitos sonhos, mas como estão diminuindo, acordo mais descansada. Estou sentindo alguns efeitos colaterais dos remédios que me incomodam um pouquinho, mas não o suficiente para atrapalhar o meu dia.
Comecei a me cuidar, senti vontade de voltar para a academia, voltar a ler, fazer outras coisas que fui deixando de lado com o tempo. Já abandonei meu cargo e estou procurando nova oportunidade. Não quero mais nada com a política, nem com o serviço público e muito menos com os relacionamentos. Então, ela começou a reação, né? Ela começou a se sentir fortalecida, aquela vontade de melhorar, de mudar, né? Eu marquei por causa disso. Quando a Ela gente compre... realmente está assim, a gente está, por exemplo, entrei num estado que eu fiquei meio chateada, um monte de coisa. Mas aí eu busquei todas as minhas forças, tudo que eu tinha, que eu conhecia. Ai, que bom, né? Voltar, aí sentir aquela alegria de novo, a vontade. Eu marquei mais por causa disso. E assim, é Que é interessante, interessante. eu acho, é bem interessante porque ela saía de uma tentativa de suicídio, De né? suicídio, então. Então você vê que o querer, né? Querer é poder, é a força de vontade. Ela não queria morrer. No fundo, ela não queria morrer. Ela só não tinha a coragem de tomar a decisão que ela precisava. Então ela É, achou que a decisão fosse o suicídio. o suicídio, sim, sim. Aí, assim, vamos corrigir essa fala, relacionamentos que não valem a pena, né? Porque ela coloca assim, muito É, menos com relacionamentos. Então ela se fecha, isso. Se né? fechou aí, Leda, tá fechado os seus. Você tá falando e a gente não tá escutando. Tá aí falando. Tô dando palpite aqui, tô palpitando. E aí, que mais? Aí depois ela também fala que está amando de estar a frequentar o Isso, centro, né? isso eu Eu marquei. marquei isso daqui, é uma bênção. Aliás, sua paciente Irene vai se encontrar lá comigo e minha mãe na próxima quarta-feira. Então, está sendo o efeito da vontade dela, o tratamento com a doutora e o tratamento espiritual, né? Está auxiliando ela. Tratamento espiritual, as medicações, o bloqueio dos espíritos e A vontade dela Sim, de mudar, de né, melhorar, de de se melhorar. cuidar, né, no É, caso. como despertou, né? Despertou Uhum. alguma coisa que ela, vou para academia, vou voltar à leitura, né? quando a gente tem a vontade do suicídio, nós temos um nível de envolvimento espiritual muito alto, porque Grande, são né? irmãos que querem essa energia. Então, quando a gente vê, a gente fala, o tratamento espiritual, ele vai dar um apoio. Mas o tratamento com médicos, com medicações, o que acontece? Forma uma proteção no coronário, em todas nas glândulas, e aí os obsessores não conseguem atingir. Existe essa proteção, principalmente para o suicídio. Então, tem esse lado, ela tinha isso dentro dela? Tinha, mas por que ela conseguia sentir isso agora e não sentia antes? Por causa das medicações. Da medicação. As medicações fazem uma proteção. Isso a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer disso, porque senão a gente vai falar assim, uns têm força, outros não têm força. A força está ali dentro, mas muitas vezes, pelos obsessores, dependendo onde que eles vão pegar, você não vai conseguir, você não vai ter a força. Precisa de um auxílio, né? De uma força, Precisa. de uma forcinha, né? Então, é por isso que a gente fala, quando os tratamentos espirituais vêm, procure médicos, procure psicólogos, psiquiatras, é nesse sentido. A gente precisa de um bloqueio. Muitas vezes a gente vai precisar do bloqueio para que as coisas possam andar. Tá. Mas não é só o espírito que causa isso, né? Não, os obsessores vivos também causam isso, gente. E a própria, E a a pessoa própria em si. estrutura mental da pessoa, né? Sim, sim. Se ela é uma pessoa que se entrega para as dificuldades, Se a eterna carente é aquela coisa, não, eu preciso que alguém faça por mim, não vai ter medicação que dê jeito. Meu mãozinho, achei.
Porque entendeu? Não vai mesmo com ter medo. medicação, com todo o tratamento, se não tiver a vontade, não é? Se a pessoa, pelo menos lá no fundinho, não tiver uma forcinha, não vai. Tanto o tratamento espiritual quanto o tratamento médico, né? Eu não vejo a vontade, tá? É claro que chega nesse fator da vontade. Sim. Eu vejo quando você tem o seu pensamento, o seu autoconhecimento. Se você for uma pessoa acomodada, se você for uma pessoa que não tem Iniciativa. iniciativa, você não vai fazer. E não é que não tenha força de vontade, é porque não aprendeu isso. Então vai sempre ficar na dependência do outro. Tem outra coisa também. Tem pessoas que não querem fazer o esforço de sair do lugar de que está. Elas preferem ficar do jeito que está, sabe? Porque aquele esforço, nada motivou ela a empreender esforço para sair do jeito que está. Então, essa pessoa também vai ter muita dificuldade. Então vamos lá? E aí, o que mais? Depois vai falar sobre a carência de ser amada, lá no 171. Isso. No entanto, esse é o parágrafo. No entanto, a que mais a machucou e adoeceu foi a carência de ser amada. Sim, tenho plena consciência disso e queria começar hoje fazendo uma pergunta. Fiquei meio atrapalhada com algumas ideias que foram levantadas na terapia ao longo das últimas semanas. Tudo que sei sobre os ensinos do Espiritismo não foi suficiente para explicar esse assunto em minhas cogitações. A terapia tem mexido muito comigo, virei um liquidificador de pensamentos. E o que mexeu com você? Saber se querer ser amada é carência. Então, ainda lá, né, a pergunta que não quer calar, né? Não, não é. Mas quando isso se torna o centro dos interesses mentais na vida de alguém, com certeza ela vai adoecer. Ser amada é um direito universal. O carente, porém, não usufrui do seu direito e sofre com ele. Você consegue perceber essa diferença? Consigo sim. Sinto a necessidade de ser amada e tenho um trio infernal que me consome: a rejeição, a solidão e a baixa autoestima. Que trio, né? Perfeito, né? É o combo perfeito. A Como rejeição. Você vê uma coisa, solidão e baixa Solidão. autoestima. você vê uma coisa que é muito importante aqui? Ser amado, querer ser Não direito. amado não é carência. Não é carência. Não é carência. Passa a ser carência quando você transforma a sua vida na busca de ser amado. Uhum. Entendi. Ou seja, novamente, o autoconhecimento é extremamente importante para saber se você quer ser amado por carência ou pela necessidade de todo mundo querer ser amado, entendeu? É meio confuso, mas é isso, assim, é aquilo que eles ensinam. Se você procura o amor, aprenda a se amar, porque isso já é autossuficiente. E aí é onde que a gente faz a pergunta: você se ama? Você se aceita? E geralmente a gente escuta isso: não, eu me amo, eu me aceito. Ah, eu estou muito bem comigo mesmo. Tá de pensamento ou de sentimento? Sentimento. Você sente isso por você? A questão toda, sabe qual que é? Muitas pessoas, quando escutam falar de auto-amor, de se amar, ela pensa que é não se importar com as necessidades dos outros e querer que somente as suas necessidades sejam satisfeitas. E se amar não é isso. Se amar é você buscar o seu crescimento espiritual. O seu. O seu O crescimento seu. espiritual. Isso. O seu. E aí, como que eu vou fazer isso? É me compreendendo. O que é aquele sentimento? Quando eu estou ali dentro,
né, trabalhando, escutando uma palestra, o que traz para mim? O que mexe comigo? O que me fortalece? É meu, não é com o outro, né? E aí onde que você vai falando? Aqui, ó, a rejeição. Nós temos alguma rejeição conosco? Não é a rejeição com o outro. Então, a gente já tem eu tenho, sabe, aqueles quilinhos a mais, o que for já é um senão. Mesmo com um monte de gente ao meu redor, eu sinto a solidão. Então, é isso que eu ia falar, porque a solidão não é a pessoa estar sozinha, é se sentir só, né? Perguntando numa multidão, né? E não, casa cheia de gente, e a Sim, pessoa sim, se e sente só, sente. é isso sim. Sabe É. quando que a pessoa está sozinha? Quando ela não está com ela mesma. Hum, Você gosta de estar com você mesmo? Você se conhece o suficiente? Você tem as conversas com você mesmo? Você se ouve? Você fala assim para você: hoje eu vou te levar para passear. Hoje nós vamos ser felizes. Não, mas é verdade. é assim. Você não é dependente de perdão de ninguém. Você é autossuficiente. E ser autossuficiente não significa que você não precisa de ninguém. Você só é autossuficiente em relação a sentimentos. E a baixa autoestima. E aí? É assim, então. Nós a temos? Hum, hum. Se fosse há 2 anos atrás, se eu falasse, e aí, como vai abaixo a autoestima? Não tenho. Eu sou uma pessoa Plena. com uma estima. Às vezes a gente não tem nem a baixa, a gente não tem nem estima. Estima. A gente não iniciou nenhum processo. E aí, como que tá? São sentimentos sintomáticos que servem para avisar que sua carência está num nível agudo. Eles formam o piso emocional da sensação de indignidade, um dos mais velhos efeitos do egoísmo no campo emocional. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 19, nos diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Essa indignidade é o resultado do nosso trajeto milenar das armadilhas infelizes do egoísmo. Foram 3 as principais feridas abertas depois de tantas reencarnações no egoísmo: a inferioridade, o abandono e a fragilidade. Essas marcas já estão ali. Nós somos frágeis, temos o complexo do abandono, então tudo a gente acha O que é o complexo? O que é o complexo do abandono? Como é que é isso? A pessoa se sente sozinha, abandonada? A gente acha que tudo que vai acontecer, a gente vai ser abandonado. Ou sente que todos nos abandonam a todo momento. A todo momento. Você quer ser protegida, você quer ter ali, então as coisas não estão nem acontecendo, você já está achando que está todo mundo te abandonando. Tá, entendi. Não tinha entendido o que é esse abandono. E a inferioridade. Eu sou inferior a todos. Por quê? Porque isso daí vem com aquilo que a gente fez nas outras vidas. Está lá marcado no inconsciente. E pode ter acontecido realmente da gente ter abandonado, ter sido abandonada, sim. Mas muitas vezes o abandono é aquilo do pé da letra, né? O abandono é o abandono dos sonhos. Sim, sim. Não é o abandono pessoal. É se abandonar, ser abandonar. É tipo né? desistir, né? Porque diz que não consegue, desiste. É isso. Não luta para conseguir. Às vezes acho que é nem isso. tenta, né? Não tenta, Leda, pare e pense. Se você traz marcas no seu inconsciente,
no seu inconsciente, não está no consciente. Você vai tentar? Não, vai. Não, eu te fiz uma pergunta. Eu te fiz a pergunta. Tá no inconsciente, aí fica. Tá no inconsciente. Então, porque você falou assim, nem tenta. É. E não vai tentar por quê? Fica lá, ó, gravadinho. Porque tem o medo, tem a insegurança, tem a fragilidade, tem a inferioridade. Tem tudo isso. Tudo isso, está certo. Então, realmente, a pessoa não tem esse ímpeto. E muitas vezes a gente está do lado e a gente está cutucando e falando, vai. A pessoa se acha incapaz, né? Isso daí eu não consigo. Vou nem quero, né? Aí vem aquela pessoa que quer ajudar e fala assim, não, vai sim, você consegue. Você tem força. Você tem força e a pessoa não consegue ver isso. Tá lá, Você não marcado. consegue, Vai se sentindo cada vez mais Pior, incapaz, né? e mais inferior. Mais incapaz, porque todo mundo fala, não, vai, você consegue, e ela não. Não tem não descobriu essa força ainda dentro dela. Ela tem a força, mas ainda não descobriu essa força dentro dela. Isso se chama autoconhecimento. Então, por isso que a gente pode falar da gente, mas a gente não pode falar do companheiro que está do lado. Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente não sabe o que aconteceu com o companheiro do lado. E, principalmente, como que foram as outras reencarnações. Mas tá tudo lá. Gente, chega uma hora que tudo se mistura. Tudo se mistura. Agora, se a gente for analisar friamente, se eu estou passando por todos esses fatores, é porque lá atrás foi bem pior. Aconteceu algo muito sério que me fez trazer tudo isso, esse pacote perfeito. Então, busque o autoconhecimento, todos nós. A inferioridade leva-nos à falta do valor pessoal, que tem por resultado uma dolorosa sensação de baixa autoestima. A baixa autoestima serve para nos acordar para uma relação de mais amor e tolerância conosco. Você vê que, a diferença, eu tenho baixa autoestima, mas ela está ali para quê? Se eu tenho baixa autoestima, o que eu preciso? Eu preciso ter mais amor, eu preciso ter mais tolerância comigo mesmo, para que eu possa ter com o outro. Mas eu preciso dar esse passo. Mas o que a gente faz quando a gente tem baixa autoestima? Só vê negativo, a gente acha que não pode, que não deve, que não merece. Eu vejo um outro lado. A gente se defende, a gente senta o pau, a gente pega os tamancas, a gente pega as tamancas, a gente se defende, a gente faz cada fuzuê para se proteger. É assim ou não é? Já sai na defensiva, né? Já sai não tem logo acordo, de... não sabe nem o que é e já está se defendendo. Sim. E a única coisa que a gente tinha para fazer era acordar para essa relação com a gente mesmo, não é com o outro. O outro pode falar o que quiser, mas a relação é conosco. Por que dói o que o outro diz? Porque eu me sinto menor. Porque eu visto a carapuça. Reverberou, né? E se a gente olhasse para nós e falasse assim, por que isso daqui? Mas eu não faço tão assim, eu já consigo dar um passinho, né? Eu já consegui, eu já entendi, isso não é para mim, sabe? Você sabe que eu mesma fiquei pensando nesses últimos tempos, né? Quando falaram assim, você tá gordinha, você tá isso, você tá aquilo outro, tal. E aí eu fiquei pensando, falei assim, realmente, no meu fundo, eu gostaria de estar diferente. Mas eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou passar horas malhando?
Ah, não tô com vontade, eu não tenho esse pique. Então, sabe, eu fui buscando aquilo que assim. Então, vai baixar a autoestima? Vai baixar por quê? Porque não vai acontecer. Mas eu posso alimentar essa estima de uma outra forma. Uhum. Eu fui me olhando no espelho e falando: eu tô viva, eu consigo andar, eu consigo fazer um monte de coisa, Exatamente. Você mudou o foco, né? Sim. né? Então, aí, nesses dias que tá mais assim, ó, poquenta, deixa a casa apoquentada com as minhas dancinhas, com as minhas cantorias. Né, Sérgio Leme? Né, Sérgio? Ele nem responde. Apoquento meu pai. Eu tenho que arrumar cobaias, então apoquento meu pai. Meu pai tá aqui, se tá aqui em casa, eu faço uma dancinha. Eu, vamos, Yudinho, vamos dando uma dancinha, uma dancinha. Eu estou perdida. Mas o que é isso? Vamos trazer alegria. Ah, é falso? Sim. Não, é o foco. É o foco, exatamente. Vamos parar por aqui? Vamos. O abandono impede a nutrição da conexão afetiva. Tá.